Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe aí, se inscreva no canal. Enfim, uma sociedade doente, uma crise mental coletiva instalada no Brasil e em todo o planeta, principalmente no Brasil, em que nós vivemos num local de incertezas. Incertezas políticas, incertezas econômicas, um país que a cada dia que passa nós somos enganados pela mentira política partidária. Nós somos enganados por um sistema que historicamente acaba com os nossos direitos, que acaba com o Brasil, uma política corrosiva. Aqui no Espírito Santo nós somos enganados, nós temos um Estado com pouca capacidade de locomoção, nós temos um Estado que não oferece um transporte coletivo de qualidade. Então tudo isso influencia nas doenças mentais. Uma crise psicótica coletiva espalhada por todo o planeta e espalhada principalmente nos países mais desorganizados, assim como o Brasil, em que as incertezas políticas enlouquecem o seu próprio povo. Os nossos homens e as nossas mulheres que assumem o poder, eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, fazem o seu próprio povo enlouquecer. E eu quero enlouquecer por diversos fatos, pela corrupção, pela mentira, pelo desemprego, pela política instável, enfim. Eles fazem o seu próprio povo enlouquecer. E eu quero compartilhar com vocês uma matéria que saiu no G1, Distrito Federal, em que diz: saúde mental, o que é um surto psicótico e como tratar? Durante um surto psicótico, o paciente pode apresentar alucinações, delírios, ansiedade, agressividade, pensamento ou comportamento desorganizado. Essa matéria foi feita por Armanda Salles, G1, Distrito Federal, de 8/5/2022, às 15h30. Então, Armanda Salles publicou isso no dia 8/5/2022. E é interessante falarmos sobre esse surto psicótico, porque às vezes você está dentro do ônibus e vê uma pessoa agressiva e você não sabe o porquê. Essa pessoa pode estar tendo um surto psicótico. Às vezes no trânsito, uma pessoa agressiva está tendo um surto psicótico. Às vezes na escola, no ambiente de trabalho, enfim, na loja, estamos tendo surtos psicóticos. E vamos nós ler. Por conta do isolamento social em função da pandemia do Covid-19, muito tem se falado sobre a importância da saúde mental. Afinal, é cada vez mais comum encontrar casos de depressão, ansiedade e até mesmo surtos psicóticos se tornarem públicos. No Distrito Federal, exemplos recentes são os casos da mulher do personal trainer flagrada mantendo relações sexuais com um morador de rua e o coronel da PM investigado por estuprar um jovem em motel. Bom, se ela tivesse sido pega com outro homem da academia, ela estaria também tendo um surto psicótico? Então, esses exemplos, eles não me caem muito bem. E aí tem outras matérias aqui, internação, o coronel da PM de Distrito Federal investigado por estuprar jovem em motel vai para a UTI após surto psicótico. Então tudo agora vai virar surto psicótico também, né? A mulher foi lá, traiu o marido, surto psicótico. O coronel é surto psicótico. Então as pessoas vão se apropriar do surto psicótico. Não estou julgando essas pessoas, eu só estou apenas imaginando, se ela tivesse feito sexo com outro homem do mesmo nível social que o marido dela, também seria surto psicótico. Então vamos terminar de ler. Aí tem mais aqui. Me sinto dilacerada. Mulher flagrada fazendo sexo com sem teto no Distrito Federal fala a primeira vez sobre o caso e diz que teve surto. Sim, você teve surto. O psiquiatra pode ter sido surto. E se fosse um homem da academia, o amigo dele? O psiquiatra do Instituto Merak Saúde Mental, Luan Diego Marques, explica que o surto psicótico é um episódio repentino
É um episódio repentino. O maior sintoma, segundo o médico, é a mudança repentina de comportamento, mas ela pode acontecer de forma gradual. Pessoas que, por exemplo, não são religiosas e de uma hora para outra se tornam extremamente fiéis, é um sinal vermelho. Na psiquiatria chamamos de comportamentos bizarros, são aleatórios e completamente contrários à personalidade do paciente, diz o psiquiatra. Luísa Sarsu Ribeiro, psiquiatra do Hospital Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, explica ainda que o surto psicótico é um episódio temporário do estado mental em que ocorre uma dissociação entre a realidade e a percepção que a pessoa tem dela, podendo haver alucinações, delírios, ansiedade, agressividade, pensamento desorganizado e ou comportamento desorganizado. Durante um surto psicótico com a presença de delírios ou alucinações, além de pensamentos desorganizados, o paciente sofre um amplo comprometimento do juízo crítico e da realidade, diz a psiquiatra. Sintomas de um surto psicótico. Segundo os especialistas, os principais sintomas do surto psicótico são as alucinações e os delírios, que causam uma perda de contato com a realidade. De acordo com a psiquiatra Luísa Ribeiro, as alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo, são vividas e claras com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário, quer dizer, ela faz as coisas sem perceber. Esses episódios podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, pelos órgãos dos sentidos, como ouvir vozes, ver pessoas e objetos, ou até sentir cheiros, diz a médica. Já os delírios não são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências reais que se argumente. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas como delírio, persecutório, mania de perseguição, místico religioso de grandeza e outros. De acordo com o psiquiatra Luan Diego Marques, a maioria dos quadros de surto apresenta delírio persecutório, chamado também de mania de perseguição. Mas isso também depende das vivências de cada paciente. Uma pessoa ansiosa é mais passível de passar por um delírio persecutório, por estar constantemente pensando que algo pode dar errado. Já uma pessoa religiosa provavelmente terá um delírio religioso, aponta o médico. Outros sintomas comuns são desorganização do pensamento. A pessoa começa a ter um discurso confuso, podendo mudar de um tópico a outro repentinamente, apresentar respostas e perguntas que podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma. Comportamento motor desorganizado ou anormal. O paciente pode ficar de silêncio, o paciente pode ficar de silencioso e imóvel até agitado, agressivo sem motivo aparente. Comportamento catatônico, ficar parado sem qualquer reação, além de mostrar expressão emocional diminuída, emoções mostradas pelos rostos, emoções mostradas pelo rosto no contato visual, da entonação da fala, falta de sociabilidade, capacidade de discernimento comprometida. Pacientes podem agir, falar, se comportar e se expressar de forma que não são coerentes com seu julgamento e entendimento racional. Oscilações bruscas de humor, rápidas mudanças de emoções, com medo, euforia, pânico e raiva. Quem pode ter o surto psicótico? Qualquer um pode ter. De acordo com os psiquiatras em geral, primeiro episódio psicótico tem origem orgânica, sem causas clínicas, uso de drogas sem causas clínicas, uso de drogas e medicações, e não há como evitar que ele ocorra. O psiquiatra Luan Diego Marques destaca
que é comum associar o surto a pessoas violentas, mas relembra que qualquer pessoa que tiver uma mínima perda de juízo crítico pode ter um episódio. De acordo com a psiquiatra Luísa Ribeiro, a psicose é um transtorno relativamente frequente, com uma incidência estimada entre 1,5 a 6,5 por 100 pessoas por ano. Comparável com a incidência de doenças psiquiátricas como transtorno bipolar de humor e transtorno esquizofrênico. Os transtornos psicóticos são heterogêneos e a gravidade dos sintomas pode prever aspectos importantes da doença, como o grau de déficit cognitivo ou neurobiológicos, diz a médica. Em princípio, qualquer indivíduo está sujeito a desenvolver um quadro psicótico, aponta a especialista. Nos quadros psiquiátricos primários, como esquizofrenia e bipolaridade, existem características de herdabilidade e de ligação à carga genética importantes, determinando que as pessoas que têm parentes de primeiro grau tenham mais chance de desenvolver essas mesmas patologias que outros indivíduos que não as têm, explica. Já o especialista ressalta que além da carga genética, outro fator que pode contribuir para uma futura crise é o ambiente do paciente. Uma criança com um elevado grau de estresse na primeira infância ou durante o desenvolvimento é mais suscetível de desenvolver um surto. Aí é importante que as pessoas próximas percebam mudanças comportamentais do paciente e preste atenção ao que ele fala, suas percepções da realidade e outros sintomas. Deve-se ficar atento e levar a um profissional especializado, diz Luan Diego Marques. Como agir diante de uma pessoa em surto psicótico? Quando uma pessoa se mostra de maneira diferente na forma como que costuma agir ou passar e ter comportamentos que a coloquem em risco ou que tragam prejuízo para si ou para os outros, o mais importante é primeiro acolher o amigo ou família com calma. Dizem os médicos. Após retirar a pessoa da situação imediata do perigo, a orientação é levá-la a um serviço médico. Além disso, o psiquiatra Luan Diego Marques destaca que é essencial levar a sério o quadro do paciente. Muitos parentes têm receio de buscar ajuda e preferem fazer algo com viés religioso. Isso não é o ideal. Essas pessoas precisam de auxílio psicológico e ajuda médica. O que não fazer diante de um surto psicótico? Os médicos alertam que não é recomendado partir para o confronto. Então não passe para cima, não pode partir para cima, com as ideias delirantes, alucinações ou ilusões que a pessoa apresenta. O mais indicado é acionar imediatamente um serviço profissional como o SAMU, Corpo de Bombeiro, ou uma clínica especializada para prestar socorro, dizem os especialistas. Qual é o tratamento? O tratamento para o surto psicótico tem início com a estabilização ou correção da sua causa, como suspender algum medicamento, se essa for a causa, ou administrar um antídoto adequado. Em quadros psicóticos já estabelecido ao longo da vida, as melhores formas de evitar novos episódios é adesão ao tratamento medicamentoso, além de acompanhamento de uma equipe de saúde mental multidisciplinar. As medicações devem ser avaliadas de forma individualizada, em geral, com o uso de antipsicóticos que podem ser associados a outras classes medicamentosas, dizem o psiquiatra. E aí, onde buscar atendimento no Distrito Federal? E aqui no Espírito Santo também, Núcleo de Saúde Mental, SAMU 192. CAPS, lista de endereço de telefones. E aí vamos passar um videozinho para vocês, quer dizer, são 14 minutos de vídeo. Então, quer dizer, em nossa sociedade contemporânea, muitas pessoas estão surtando e não sabem o que estão sentindo, né? Seu dinheiro rende mais. Muitas pessoas estão ficando enlouquecidas pelos surtos e as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com elas. A família também não consegue entender o que é que está acontecendo. E aí vem esse diagnóstico para vocês, que é o surto psicótico, que é um problema social verdadeiro. Michele, bom dia. Acho que você pode ajudar aí. Vamos ouvir aqui.
como é que a gente define, o que define um perfil psicótico, né? Oi, Fátima. Olha só, quem vai ajudar a gente a entender É um programa da direitinho Globo. isso que aconteceu é o psiquiatra Daniel Barros, que é consultor aqui do Bem-Estar. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, bom dia. Explica pra gente, então, o que é um perfil psicótico? Acho que é um médico que tem que traçar esse perfil, não é isso? Na verdade, a gente está falando em perfil porque foi a palavra que a psicóloga usou ali na hora. Ela estava falando qual é o perfil, é um sequestrador, é um terrorista? Ela falou, não, é um psicótico. Na verdade, ela estava dizendo, trata-se provavelmente de um paciente em surto psicótico. E o que é o surto psicótico? É uma quebra com a realidade. É quando a pessoa perde o contato com a realidade, e isso se manifesta de duas formas principais. Primeiro são os delírios. Né? A pessoa acha que está sendo perseguida, imagina que está sendo vigiada, enfim, pode ter vários tipos de ideias desprovidas de contato com a realidade. É uma ideia que só tem na cabeça da pessoa sem lógica. E ela também pode ter alucinações, que é quando a pessoa tem uma percepção de algo que não está lá. Ela ouve uma voz que não está sendo dita, ela vê uma coisa que não está lá, às vezes tem até alucinações olfativas, sente cheiros que não existem. Essa é mais rara nos quadros psicóticos. As alucinações mais comuns nos quadros psicóticos são as alucinações auditivas. A pessoa ouve uma coisa que não está sendo dita. Ela chega a dizer, né, tô ouvindo voz, tá me mandando fazer tal coisa. Às vezes você vê a pessoa andando na rua, falando sozinha, às vezes um morador de rua psicótico andando e falando sozinho, ele está muitas vezes dialogando com essas vozes. Doutor Daniel, bora sentar um pouquinho para continuar essa conversa? Agora, a gente está falando, né, de perfil psicótico, surto psicótico, chegou a se falar que ele pode sofrer de esquizofrenia. Uma pessoa que tem um surto psicótico, o surto psicótico, ela é uma doença ou ela pode vir numa esquizofrenia, numa depressão, em outros quadros? Os quadros psicóticos, eles podem acontecer em várias doenças, em vários problemas. A esquizofrenia é um exemplo bom porque ela é uma doença que é psicótica por si só. A pessoa na esquizofrenia, ela perde o contato com a realidade no surto. Mas no transtorno bipolar grave, a pessoa pode ter um quadro psicótico. Até numa depressão, se ela é muito intensa, a pessoa pode ter essa quebra com a realidade. Às vezes, tem intoxicações por drogas, a pessoa pode ter momentos psicóticos breves. Então, várias são as causas que podem levar a um quadro psicótico. O William Augusto da Silva, né, o rapaz que entrou no ônibus, a polícia falou que ele planejou tudo. A gente vê aí por essas imagens das garrafas, ele já estava com uma mochila, inclusive, já pronto para armar tudo ali dentro do ônibus. Uma pessoa que tem um surto psicótico, ela pode planejar alguma coisa ou é algo só que dá de momento e ela faz? Essa é uma confusão que sempre se faz, né? De um crime planejado, mas como que vai falar que é psicótico, que não sabia o que estava fazendo, se foi tão bem planejado? É porque ela não quebra com a realidade completamente. Ela quebra em alguns pontos, ela tem uma crença delirante, ela acha que está sendo perseguida, que os vizinhos vão matar e etc. E ela age para resolver essa situação com planejamento, com raciocínio. Aliás, no ônibus ficou claro que ele tinha um raciocínio preservado em muitas coisas. Quem está doente sai, quem está passando mal sai. Ele tinha uma possibilidade de diálogo, mas também tinham crenças delirantes. Então uma coisa não compete com a outra. A pessoa pode cometer um crime totalmente desorganizado, totalmente sem sentido, mas planejado, porque planejado em função dos delírios. Só uma pergunta, só uma dúvida. Mas a pessoa sabe o que está fazendo, doutor Daniel? Sabe, Fátima, é importante a gente saber isso. Às vezes a pessoa sabe até que está cometendo um crime, às vezes ela sabe até que é errado, mas ela tem um delírio tão forte, por exemplo, todos os meus vizinhos querem me matar. A pessoa tem certeza absoluta que todos os vizinhos querem matar ela. Ela não vê outra saída senão, sei lá, tocar fogo no prédio. Ela sabe que está errado, mas ela não vê outra saída por causa do delírio. Então, é por isso que às vezes a pessoa foge. Por que fugiu se estava doente? Fugiu porque sabe que estava errado. Só que o delírio está por trás de tudo isso, né? A pessoa realmente acredita naquilo que dentro da cabeça dela ela está ouvindo, ela tá vendo. Isso, ela acredita, para ela é realidade e o delírio é uma certeza absoluta, não tem argumentação, não tem, mas e se? Não tem, o delírio é uma certeza absoluta. Agora, doutor Daniel, a gente falou de casos de esquizofrenia, bipolaridade, depressão que podem levar ao surto, né? Mas isso é uma coisa que dá para controlar? Tem medicação, tem tratamento? Acho que as duas principais mensagens que a gente tem que dar é, primeiro,
quadros psicóticos têm tratamento, existem remédios chamados inclusive de antipsicóticos que cortam Esse os programa é um delírios, que programa da cortam as Globo. alucinações. Então, eu tenho que fazer. Se suspeitou, se está com comportamento alterado, etc., leva para o médico, porque para ter certeza se está acontecendo alguma coisa que seja tratável. Agora, a principal de todas as mensagens que a gente tem que reforçar é: a maioria dos pacientes com esquizofrenia, com transtorno bipolar, mesmo em surtos psicóticos, não são ameaça. Porque quando sai uma notícia dessa, aí a pessoa fica: mas no meu condomínio tem um vizinho que é esquizofrênico, e agora? Não tem problema nenhum. A maioria dos pacientes psicóticos tem uma chance de eles serem vítimas de violência do que eles serem autores da violência. Então, a gente não tem que... Enfim, surto psicótico é algo que a nossa sociedade pode vivenciar, sim. Nós temos muitas pessoas andando por aí que devem estar em surto psicótico e nós não estamos sabendo. E eu digo sempre que a situação, eu não sou médico, não sou especialista, mas empiricamente eu penso que a situação de estresse vivenciada pelos sujeitos pode sim criar que pode criar um caso de psicose. A situação de estresse coletivo que nós vivemos. Se não for uma situação de psicose, uma situação de crise mental que eu não posso diagnosticar, não posso dar auxílio, não posso dar nome à doença porque eu não sou médico. Mas eu penso que a atual conjuntura em que vivemos, uma sociedade desorganizada, uma crise econômica, uma pessoa vivendo sob estresse absoluto, ela pode desenvolver algum tipo de doença mental, sim. Não sei qual, mas se um estresse absoluto pode ser uma doença mental estabelecida na cabeça, numa pessoa que vive sob estresse, como todos nós brasileiros vivemos numa sociedade tão difícil como a sociedade brasileira. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, obrigado, até mais ver.